Beleza, gente. Então vamos calcular alguns exercícios extras aí de integral de linha, para ver se ficou claro esse conceito aí pra gente. Então eu vou calcular algumas integrais de linhas diferentes um pouquinho da aula, né? Então vamos começar o seguinte. Calcular a integral da curva C, tá? Eu poderia ter usado a curva gama aqui, não tem problema. De 2 mais x ao quadrado y ds. Aonde o C, essa curva, é a metade superior do círculo unitário de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então vejam o seguinte, se eu não tivesse dito, tá, de que esse círculo seria somente a parte superior, eu teria um círculo dessa forma aqui, centrado na origem, para x e para y, cujo meu raio valeria 1. Beleza, mas eu não quero isso aqui. Ele está me limitando que eu quero somente a parte superior desse meu círculo. Então, esse meu círculo aqui, ele vai ficar dessa forma. Vai continuar sendo um círculo de raio 1, tá certo? Só que agora ele vai ser limitado somente pela parte superior, então variando de 0 até π, tá certo? Se eu tivesse pedido o círculo inteiro, eu ia variar isso aqui, né, de 0 até 2π. Então a primeira coisa está feita, né? A segunda coisa que nós precisamos fazer é parametrizar esse carinha aqui, ou seja, parametrizar esse nosso círculo, tá? Então nós vimos pela aula que a parametrização de um círculo ela é dada por x é igual a x0 mais r cosseno t. E o y é o y0 mais r seno t. Belezinha. Nesse caso aqui, o nosso x0, ou seja, o nosso centro é a origem, né? Então, tanto meu x0 quanto meu y0 serão zeros. Se eu tivesse x menos 2, aí eu teria um ponto 2 aqui, né? Se eu tivesse y menos 3, aí eu teria uma origem 3, tá certo? Como não é o caso, zero. E aí também o nosso raio vale 1. Então, essa nossa parametrização dessa nossa curva vai ficar x é igual a cosseno t e y é igual a seno de t. Belezinha? Então, a nossa parametrização ela está feita. Nós podemos ainda escrever como gama de t, ou nesse caso c de t, né, que é da curva, como cosseno de t, seno de t. Tranquilo? Agora, o que a gente precisa? Nós precisamos derivar isso aqui, né? Porque nós vimos que eu preciso da derivada para jogar lá na minha integral. Então, eu vou ter que a derivada de cosseno é menos seno, e a derivada de seno é cosseno. Agora, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer o módulo disso aqui, né? Preciso fazer um módulo. Então, eu tenho o seguinte, ó, menos seno de t vai entrar ao quadrado. Então, esse negativo, teoricamente, ele some para mim, né? Quando eu elevo ele ao quadrado. Então, basta eu colocar seno de t ao quadrado mais cosseno de t ao quadrado. Eu desconsidero aquele negativo ali, né? Porque aquele negativo ali não vai influenciar para mim. Então, eu vou ter que o módulo do gama de t vai ser igual a seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t. E isso aqui, né, gente, pela nossa relação fundamental da trigonometria, eu sei que isso aqui vale 1. Então, eu vou ter a raiz de 1, que é igual a 1. Beleza? Então, vamos escrever lá a nossa integral. Então, a nossa integral, ela vai variar de 0 a π, nossos limites de integração, né? De 0 a π. Aí, eu vou ter 2 mais x ao quadrado, nosso x vai ser cosseno de t ao quadrado, vezes y, que é seno t, vezes a nossa gama derivada ao módulo, né?
Então, vai ficar isso aqui, tá certo? Então, vamos organizar isso aqui para a gente começar a resolver. Aí, eu vou ter variar a integral de 0 até 2 dt mais 0 a π cosseno ao quadrado de t seno t dt. Agora, nós precisamos resolver isso aqui, né? Aqui de constante, tranquilinho. Agora, eu tenho que resolver esse cara aqui. Para eu resolver esse cara aqui, como eu não tenho integral para isso aqui, né? Eu vou resolver por substituição. Eu vou chamar que u é cosseno t, tá certo? E que du, a derivada de cosseno, é menos seno de t dt, beleza? Então, eu tenho que escolher de forma com que eu consiga substituir essas variáveis aqui, tá certo? E que seja fácil para eu derivar, né? Aqui, seja fácil para eu derivar aqui, e que seja fácil também eu integrar aqui. Professor, eu poderia ter escolhido u seno t? Poderia. Só que daí eu escolheria u seno t, a derivada de seno, ficaria du cosseno t, não é isso? E daí, esse quadrado iria me dar algum problema aqui, ó. Iria ser mais difícil para eu fazer. Então, o ideal é ter escolhido aqui mesmo, tá? Então, isso aqui, tá certo? Então, o que eu faço aqui? Eu vou ter, então, menos seno de t dt, né? Então, esse cara aqui, eu já sei que vai ser o meu du, com uma ressalva, né? Eu tô com um menos aparecendo aqui, então tem que aparecer um menos aqui também, tá certo? Então, eu vou ter integral de 0 até π de 2 dt, menos, que esse menos eu joguei aqui para fora, a integral de 0 a π, u ao quadrado, vezes du. Ah, tranquilinho, agora ficou fácil, né? Agora ficou fácil eu integrar isso aqui. Como que eu vou integrar isso aqui? A integral de 2 vai ficar 2t variando de 0 a π, menos a integral de u vai ser o u ao cubo variando de 0 a π, tá? Então, isso aqui vai implicar em quê? 2 vezes π menos, aqui vai ficar aí aqui ficou 2t π 0 menos u ao cubo sobre 3π, né? Ainda tenho que fazer o quê? Agora eu vou fazer menos, o meu u é cosseno, né? Meu u é cosseno t, então eu vou ter cosseno ao cubo de t sobre 3, variando de 0 até π. Tranquilo. Então, aqui, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 2π menos cosseno ao cubo de π sobre 3, menos cosseno ao cubo de 0 sobre 3. Tranquilo? Então, eu vou ter que cosseno ao cubo, cosseno de 0 vai ser 1. Então, eu vou ter 1 sobre 3. Cosseno de π ao cubo, eu vou ter o seguinte, cosseno de π, eu vou ter nosso arco trigonométrico aqui, né? Eu vou ter 0, π sobre 2 e π, tá certo? Que vai valer 0. Então, eu vou ter aqui o meu cosseno 1, menos 1, 0 e 0, tá certo? Essa é a minha origem aqui. Então, o meu cosseno tem 1, 0, menos 1 e 0. Então, o cosseno de 0 vai valer 1. E o cosseno de π vai valer menos 1. Então, eu vou ter 2π menos 1 sobre 3 menos 1 sobre 3. Aqui vai me dar o quê? 2π menos com menos mais, né? Vou ficar com menos 2 sobre 3, que aí vai ficar igual a 2π
mais, menos com menos, mais 2 sobre 3. Tá certo? Esse é o nosso resultado, então, da nossa integral.